Fala, galerinha, você que está no ensino médio, está fazendo vestibular, está fazendo concurso público, é professor de matemática, quer se preparar para concurso, enfim, está estudando matemática? Você não pode deixar de assistir essa aula sobre função afim. Função afim é um dos assuntos que mais caem em concursos públicos, vestibulares, é assunto garantido em provas. E hoje eu quero te dar uma aula de matemática raiz. Todo o conceito, toda a definição, com exercício. Hoje, na aula, nós vamos ver toda a parte teórica que envolve função afim e eu ainda vou fazer alguns exercícios com você. Então, você quer aprender esse assunto? Não sai daí, fica focado aqui comigo, que eu vou te ajudar a aprender esse assunto que é muito importante. E se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, manda para mim, entre em contato, que eu tenho e terei o maior prazer em te ajudar, beleza? Bom, nós vamos falar sobre função afim. Lembrando, isso é uma videoaula, então, tudo que você precisar, pausa o vídeo, volta para que você entenda novamente, faça suas anotações, assim é que se estuda com aula gravada, beleza? Bom, então, vamos lá, eu espero te ajudar. Depois, no final, você me diz se tu curtiu, se tu entendeu tudo. Tá comigo? Então, vamos embora. Ó, função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. O que é uma função afim? Vamos lá para a definição toda bonitinha. Ó. Toda função afim, né, é uma função com essa forma geral. Ela tem esse formato. F de x, lembrando que x é sempre domínio, igual a x mais p. Importante que você guarde, anote, esse a, que é o coeficiente do x, é chamado de coeficiente angular. É ele que vai gerar a inclinação da reta, beleza? E o b, coeficiente linear. Esse coeficiente linear, ele vai te mostrar onde a reta, o gráfico, vai cortar o eixo y. Guardou? A, coeficiente do x, coeficiente angular, b, coeficiente linear. Ok? Calma, tudo sobre função gráfico nós vamos falar na aula de agora, beleza? Bom, todo gráfico de uma função afim, ele é uma reta, sempre uma reta, ok? E eu já estou te dando aqui de forma luxuosa, não é? O primeiro luxo da aula. Para você construir o gráfico de uma reta, o gráfico de uma função afim, basta que você utilize esses dois pontos. Sempre substitui o x por zero, você vai achar o valor do b, que é onde corta o eixo y. Beleza? E quando você faz menos b sobre a, ou seja, quando você iguala isso aqui a zero, você vai estar achando a raiz ou zero da função, que é onde corta o eixo x. Então, essa parte inicial é toda a definição que envolve a função afim. Repara, como é que a gente classifica toda a função afim? Ela é crescente se o a é positivo, ela é decrescente se o a é negativo. Tranquilo? Bom, primeira parte da aula, pausa, faz a sua anotação, dá uma observada, vê se você entendeu todos os passos. Vou recapitular em poucas palavras. Toda função afim, ax mais b. A, coeficiente angular, b, coeficiente linear. Toda função afim é uma reta, onde ela vai cortar os eixos x e y. Daí, como é que eu sei onde corta o eixo y? Quando x é zero. Como é que eu sei onde corta o eixo x? Quando o y é zero. Se ela é crescente, é porque o a dela, coeficiente angular, é positivo. Decrescente, a negativo. Tá comigo? Tranquilo? Bom, então vamos embora lá. O que eu tenho que saber? Toda função linear, cuidado, função linear. Função linear é uma variação da função afim. Por quê? Porque toda função linear é quando eu tenho f de x igual a x mais zero.
Toda função linear ela vai acontecer quando o b igual a zero. Lembra que eu falei aqui atrás, ó, que a função afim corta o eixo y no b? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Quando ela cortar o eixo y no zero, ela vai ser uma função chamada linear ou proporcional. Então, guarda isso. Toda função afim com b igual a zero, ela é chamada de linear. Ok? Essa daqui, a positivo, repara, crescendo, tá? Aumentando da esquerda para a direita. E essa daqui, ó, a negativo, que são as duas classificações que a gente já viu. Então, recapitulando, toda função afim com b igual a zero, ela é chamada de linear. Continua valendo crescente para o A positivo, decrescente para o A negativo. Ok? Bom, e a função constante? Bom, função constante também é uma variação da função afim. No entanto, é quando você tem o A igual a zero. É quando você tem, para todo valor do domínio, o mesmo valor constante. Então, a função é constante quando o A é igual a zero. E aí você vai ver que nós temos dois tipos de gráfico. Né? O gráfico de toda função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x, cortando o y por aqui, pelo b, se o b é positivo, se o b é negativo. Então, toda função constante ela é uma função cujo gráfico é paralelo ao eixo x. Combinado? Tranquilo? Ou seja, é uma função que só tem um número, né? F de x igual a 3. F de x igual a menos 5. Quer dizer, para qualquer valor do domínio, a imagem é a mesma. A linguagem é exatamente essa. Para qualquer valor do domínio, a imagem é sempre a mesma. Isso é característica de função constante. Ouviu falar em função constante? Já sabe que o gráfico é uma linha horizontal paralela ao eixo x. Até aí, tranquilo? Vai fazendo a sua anotação, que eu tenho certeza, te garanto, que ao final dessa aula você vai estar sabendo tudo sobre função afim. Bom, vamos lá. Como é que eu faço para construir gráficos? Já falei, mas agora eu quero te ensinar na prática. Como é que eu construo o gráfico? Aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo. Gente, se você seguir os dois passos, eu garanto, você pode me mandar mensagem, pode falar comigo. Eu garanto que você nunca mais vai errar uma construção de gráfico se você seguir os dois passos. E não precisa fazer tabela, não precisa nada, não precisa inventar nada. Segue os dois passos. Primeiro passo, achar a raiz ou zero da função. Quem é raiz? Toda vez que você tem que achar a raiz da função, basta você igualar a zero. O x que você achar aqui é a raiz. Então, esse valor é onde corta o eixo x. E depois, segundo passo, calcular f de zero. É onde vai cortar o eixo y. Ó, luxo puro. Vamos comigo aqui nos meus exemplos. Vamos lá. Ó, eu quero achar o gráfico dessa função. Então, vou seguir o primeiro passo. 2x mais 3 igual a zero. Resolve a equação. X igual a menos 3 sobre 2. X igual a menos 3 sobre 2, eu vou marcar onde? Vou marcar aqui na parte negativa do x. Menos 3 sobre 2. Segundo passo, calcular f de zero. Ou seja, 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 3 é o y. Positivo, vou marcar aqui em cima. Vou trocar de cor aqui para você, ó. Marquei 2 pontos. Aqui, ó. Lindo. Olha lá. Pronto. Esse é o gráfico da reta. Acabou. Esse é o gráfico da função. Muito, muito, muito fácil. Tá vendo? De novo, vamos fazer a outra ali. Trouxe aqui 2 exemplinhos para a gente poder praticar bastante. De novo, para você não errar, hein? Olha lá. Vamos lá. Primeiro passo. Pego a função, igualo a zero.
resolva a equação. Vai dar x igual a 1/3. 1/3 positivo. Vou marcar aqui em qualquer lugar, porque não tem métrica, escala. Não preciso me preocupar com isso. Só preciso me preocupar, é positivo ou negativo. Combinado? Achei 1/3. Agora, o outro passo é calcular f de zero. Lembra? Só tem 2 passos. F de zero, menos 3 vezes 0 mais 1. Isso dá 1. 1 é positivo. 1 é positivo. Olha lá. Inclusive, eu estou aqui fazendo com vocês 2 exemplos, exatamente para você perceber o seguinte. Um gráfico crescente, o que a gente já sabia, né? O A é positivo. A negativo, gráfico decrescente. Olha lá. Pronto. Gente, não é mole calcular, construir gráfico de função afim? Tenho certeza que você não erra mais. Show? Bom, agora eu quero o contrário. Agora eu te dou os pares ordenados e quero definir a lei de formação. Gente, querido aluno, querido professor, está estudando. O que é a lei de formação? É a lei geral da função afim. Toda função afim não é ax mais b? Não é isso? Olha lá. Então, vamos comigo. Se toda função é ax mais b, dá uma olhada aqui no que eu escrevi para você de forma luxuosa. Para você construir a função, basta você resolver um sisteminha. Gente, um sisteminha substituindo as informações dadas. Estou te dando aqui um exemplo. Então, eu vou pegar toda vez que eu tenho f de x igual a y, não esquece da ordem. O que está dentro do parênteses é x, o que está fora é y. Então, vou substituir ali. Então, vai ficar a vezes 1, parênteses é x, mais b. Ele disse nesse exemplo que dá 2. Depois, a vezes 3 mais b igual a 8. Repara que eu vou dar uma arrumada nesse sistema. Vai ficar a mais b igual a 2 e 3a mais b igual a 8. Até aqui, tranquilo, né? Então, montei o sistema, agora eu vou resolver o sistema. Gente, inúmeras possibilidades para você resolver o sistema. Você pode resolver por substituição, por adição, por multiplicação. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação de baixo e vou subtrair da de cima. Combinado? Quando eu subtrair uma equação da de cima, vai ficar 3a menos a, 2a. B menos b, cortou. 2a igual a 8 menos 2, 6. Logo, a igual a 3. Olha lá, ó. Se o a é igual a 3, vou substituir em qualquer equação. Vou substituir na primeira. Ó. 3 mais b igual a 2. Logo, quem é o b? Menos 1. Com isso, gente, olha lá, ó, f de x igual a x mais b. Pronto. Olha lá. Ó. Eu sugiro que você crie outros exemplos, né? Para você praticar. Porque, ó, todos, exatamente todos, você vai fazer da mesma forma. Você acha, né, a função afim exatamente construindo o sisteminha. Resolveu o sistema substituindo as informações dadas. Garanto para você que é sucesso. Está comigo? Agora eu quero o contrário. Eu tenho o gráfico e quero achar a função. Lembra que eu aqui, ó, te ensinei a construir o gráfico. Eu tenho a função, quero construir o gráfico. Agora é o contrário. Eu tenho o gráfico, quero a função. Se eu tenho o gráfico, quero a função, como é que eu faço? Vamos embora, gente? Como é que eu faço? A ideia é exatamente igual a essa. Eu tenho que achar quais são os pares ordenados desse gráfico. Repara que aqui, ó, é um par ordenado. Que par ordenado é esse? É o par 0, 1. E aqui, outro par ordenado. Que par ordenado é esse? Menos 2, 0. Então, uma pausa para que você guarde na sua mente. Ele me deu o gráfico, eu tenho que descobrir pares ordenados, x e y, de cada ponto conhecido. Esse é um ponto conhecido, outro ponto conhecido. Show? Sucesso? Bom, repara que isso daqui traduz f de 0 igual a 1
f de menos 2 igual a zero, que é o par ordenado, ó, esse ponto com esse ponto. E aí, gente, se o gráfico é uma reta, vamos jogar no sisteminha, lembra? O sistema padrão AX mais B. Sempre a mesma coisa. Então, vai ficar, pegando aquelas informações, A vezes 0 mais B igual a 1. A vezes menos 2 mais B igual a zero. Sucesso? Pronto. Olha lá, ó. Repara que aqui deu uma molezinha, né? A vezes zero dá zero. Zero mais B, B. Então, B igual a 1. Vou pegar esse B, substituir aqui embaixo. Menos 2A mais 1 igual a zero. Logo, A igual a meio. E aí, gente, você que está estudando, olha comigo. Achamos a função, ó. F de x igual a AX, o A é meio, x sobre 2 mais 1. Olha lá que coisinha bacana, espetáculo. Achamos a função dando o gráfico, beleza? Bom, o que eu quero que você observe aqui? Estou trazendo para que a gente possa dar uma praticada. Vamos junto comigo para praticar questões que caíram em concursos diversos. Ó, essa questão caiu na Universidade Federal de Pernambuco. Olha lá, sabendo que os pontos, ele deu os pontos, pertencem ao gráfico da função, ele já me deu. Ele poderia ter falado que é uma função afim, mas ele mesmo já me deu. Então, traduz. O ponto 2, 3 é a mesma coisa que f de 2 igual a menos 3. O ponto menos 1, 6 é a mesma coisa que f de menos 1 igual a 6. Ok? De novo, olha lá, caiu no vestibular. Então, o que a gente faz? Traduz, joga para lá. Vai ficar 2A mais B igual a menos 3. Traduz, menos A mais B igual a 6. O que a gente vai fazer? Olha lá, direto, bonito, sistema. O que eu posso fazer para resolver esse sistema? O que você sentir mais confortável. Eu, por exemplo, gosto de subtrair. Então, vai ficar 2A menos com menos mais. Então, quando eu subtrair, vai ficar 3A. B menos B, cortou. Menos 3 menos 6, menos 9. Opa! Olha o que aconteceu aqui. A igual a menos 3. Agora, eu vou substituir em qualquer uma. Vou substituir na de baixo. Menos 3 mais B igual a 6. Logo, B, aqui vai dar mais 3, passa para lá, 6 menos 3, 3. Pronto, olha o que ele pediu. Quanto que é B menos A? Então, B menos o valor do A. Ou seja, a resposta do problema é 6. Repara aqui, com o que você viu hoje na aula, você tem condições de acertar qualquer concurso, qualquer questão de função afim que caia em qualquer concurso que você esteja fazendo. Beleza? Vamos para mais uma, ó. Outra questão que caiu em concurso. Olha só que questãozinha interessante. Repara aqui, qualquer que seja o nível, não importa. Aqui, ó, desse nível ou desse já com um gráfico, você tem condições de acertar todas. Repara que essa questão agora é o quê? Eu te dou o gráfico e quero saber a função. Então, vamos lá. Repara, lembra? O que a gente faz primeiro? Descobre o par ordenado, descobre o ponto. Que ponto é esse? É o ponto 5, 30. Gente, não esquece que primeiro é sempre x, depois y. Que ponto é esse aqui escondido? 0 menos 10. Ok? Você está vendo que o gráfico é uma reta? Está vendo que o gráfico é uma função afim? Então, primeiro passo, olha lá, f de x igual a x mais b. Beleza? Então, vamos descobrir quem é o a e o b, quem é a função. Lembra? Reparou? Algo importantíssimo do assunto. Saber construir e resolver o sistema. Olha lá, vai ficar 5A mais B igual a 30. 0A mais B igual a menos 10. Querido, olha, estudante, professor, dá uma olhada comigo. Ele me deu os pontos, eu estou substituindo os pontos. É importante que você pause, veja o vídeo novamente, assista, tente fazer, porque é sucesso. Beleza? Olha lá,
Aqui, outra molezinha, o A0, aqui, ó, A vezes 0, 0. Então, daqui eu garanto que o B é menos 10. Tá comigo? Esse B menos 10 eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar 5A menos 10 igual a 30. Logo, A igual a 30 mais 10, 40 sobre 5, 8. Repara aqui, vou mudar aqui de cor para você ter sucesso. Ó, olha o que nós achamos. F de x igual 8x menos 10. Gente, o que o problema está perguntando? Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus. Show? Então, o que ele está falando para nós? Ele quer, após quanto tempo? Tempo é o x. Aqui, ó, está no eixo x. Chico, como é que eu sei? Está escrito, querido. Ó, temperatura está no eixo y. Tempo está no eixo x. Então, ele quer o x para que isso aqui dê 0. Sucesso? Olha lá. Então, é só resolver. 8x igual a mais 10. X é igual a 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 é 1,25. Olha aqui, ó. 1,25. 1,25 do tempo, do minuto, é o quê? É 1 minuto mais 0,25. Como é que a gente transforma isso? É só multiplicar por 60. Chico, 1 minuto, eu lembro, 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu multiplico 1 minuto, 60 vezes 0,25 dá 15. Pronto, resolvemos. Viu? E a questão também pode ser contextualizada. Ó. Olha lá, outra questão de vestibular. Olha que interessante. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 quilos por semana. Olha aqui o luxo. O por é vezes a quantidade de semanas. Show? Olha que interessante. Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, o peso é P, que essa pessoa poderá atingir após N semanas. Qual é o peso dela, gente? Ela começa com 156. Perde 2,5 N por semana. Querido, acabou. Chico, não pode ser tão fácil assim. Mas é. Isso aqui é para você ter sucesso e acertar todas as questões de função afim da vida. Garanto que se você assistir de novo a aula, anotar, eu garanto, você nunca mais vai errar uma questão de função afim na vida. Olha a letra B. Calcule o número mínimo de semanas. Opa, semanas é N. Para que essa pessoa chegue com 120. Então, o que ele quer? 156, 120 igual 156 menos 2,5 N. Resolveu a equaçãozinha, olha o que vai acontecer. 2,5 N é igual a 156 menos 120, dá 36. É ou não é sucesso garantido? Logo, N é 36 dividido por 2,5. Chico, como é que eu faço isso? Você pode simplificar, você pode multiplicar por 10, pode multiplicar por 2, você pode fazer o que você quiser, ou simplesmente sair dividindo. Eu, particularmente, deixo aqui uma dica para você, né? Quando você está fazendo conta como essa, com vírgula, é bom que você tire a vírgula. Por exemplo, aqui, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, 72, 2,5 vezes 2 já dá 5. Repara que facilita a sua vida, entendeu? Na hora de dividir, é melhor. 72 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 14,4. Ou seja, qual é o tempo mínimo? Calcule o mínimo de semanas. 15. Olha lá. Sucesso total, no mínimo, tem que ter 15 semanas. Tá vendo? Queridos, com isso a gente chega ao fim dessa aula sobre função afim. Tudo que você precisa saber sobre função afim. Espero ter te ajudado, espero que você tenha sucesso.
estão aí nossas redes sociais, siga lá. Diariamente colocamos conteúdos relevantes de matemática no canal do YouTube e também no canal lá do Instagram. E lá no Instagram também tem nossos contatos. O que você precisar, eu estou junto com você. Deus abençoe. Bom estudo para todo mundo. Valeu.